Bom dia, meus amados amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia, começando a nossa semana firme no estudo da Palavra de Deus, com o pão de cada dia. E o texto de hoje está no livro de Levítico, capítulo 6, verso 13. Levítico, capítulo 6, verso 13. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouco daquele santuário lá, onde naquele santuário de Deus que Ele mandou construir lá no deserto, havia um fogo muito especial. Ele não era um fogo qualquer, era o fogo do altar. E Deus deu uma ordem muito clara, meus irmãos. Ele falou: o fogo deverá arder continuamente sobre o altar. O fogo não pode se apagar. Então, meus irmãos, todos os dias os sacerdotes tinham a responsabilidade, de manter esse fogo aceso. Eles precisavam colocar lenha no altar, precisavam cuidar do fogo, não podia deixar esse fogo apagar. Esse fogo representava algo muito maior do que uma chama, meus irmãos. Ele representava uma vida de comunhão contínua com Deus, que é o desejo de Deus. Hoje Deus não habita mais em um santuário feito por mãos humanas. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Por isso que existe um altar que precisa permanecer aceso todos os dias, meus irmãos. É o altar do nosso coração. O maior perigo para um cristão não é perder as riquezas, perder a saúde, não é morrer, não é enfrentar dificuldades. O maior perigo, meus irmãos, é permitir que esse fogo se apague. É permitir que o fogo do amor por Deus vai se apagando lentamente. E observe, ele não acontece de um dia para o outro. Assim como a fogueira que não se apaga de uma hora para outra. A vida espiritual também começa a se esfriar aos poucos, né? Primeiro nós deixamos de orar como antes, começamos a orar menos, depois nós deixamos de meditar na palavra, a comunhão vai diminuindo, e sem perceber o coração vai ficando frio, né? Mas Deus continua nos dizendo hoje: o fogo deverá arder continuamente sobre o altar, não poderá ser apagado. Essa é uma ordem, meus irmãos, e ao mesmo tempo um convite, para nós permanecermos todos os dias na presença do Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, no santuário o fogo permanecia aceso porque o sacerdote tinha essa responsabilidade de manter esse fogo aceso, Ele precisava cuidar do altar, precisava colocar lenha, precisava retirar cinzas. Quem já trabalhou com fogão a lenha e sabe como é que funciona. Então ele precisava vigiar. E da mesma maneira, nossa vida espiritual também precisa de cuidado diário, Ninguém permanece firme apenas porque buscou a Deus ontem. Ontem eu busquei a Deus, mês passado eu busquei fervorosamente. A comunhão de ontem, meus irmãos, não substitui a comunhão de hoje. Foi por isso que Jesus, ele nos ensinou, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, cada dia nós precisamos receber o nosso alimento físico e também o nosso alimento espiritual, diariamente, E como é que nós alimentamos esse fogo? Primeiro, pela oração. A oração não existe apenas para pedir as bênçãos. Ela existe para nos aproximar de Deus, para nos ajudar a nos relacionar com Deus. É uma conversa. É na oração que nós abrimos o coração ao nosso Pai Celestial. É na oração que nós recebemos força para vencer as tentações. É na oração que Cristo nos consola, nos fortalece, segundo a palavra de Deus. Olha só, o profeta Jeremias declarou assim: achadas as tuas palavras, logo as comi.
E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Note aí, meus irmãos, que alegria. De onde vem essa alegria? A palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. A palavra de Deus que alimenta a nossa fé. É a palavra de Deus que corrige os nossos passos, que ilumina o nosso caminho. Então, cada texto das Escrituras é como mais um pedaço da lenha colocado sobre o altar do coração. E o terceiro é pela comunhão com Cristo. Sem oração e sem a leitura da Bíblia, não tem como estar em comunhão com Cristo, né? Mas é algo mais, é permanecer, não é começar. Não é só fazer o devocional pela manhã e achar que está o dia todo blindado. É permanecer em Cristo. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, 4 e 5. Perceba que Jesus não disse, de vez em quando eu vou visitar vocês. De vez em quando vocês me visitem. Não, ele falou, permaneçam em mim. E eu e o Pai viremos morar em vocês. Essa comunhão é constante. E é essa comunhão constante que mantém o fogo aceso. Deus não nos deixou sozinhos nessa caminhada. Né? Gálatas 4:6, Paulo fala claramente que Deus enviou ao nosso coração, porque nós somos filhos, né? Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, para que por meio dele nós venhamos chamar Deus de Pai, Papai, ter intimidade com o Pai. Por meio do Espírito que é enviado ao nosso coração, nós somos capacitados a nos tornar filhos de Deus e amar a Deus. Glória a Deus por isso. Então é o Espírito de Cristo quem aquece o nosso coração, irmãos. É o Espírito de Cristo que traz esse amor que nós sentimos por Deus e por Cristo. Pelo céu, né? Esse ódio, esse nojo pelo pecado, é Cristo que está colocando em nosso coração. Ele está escrevendo a lei do Pai em nosso coração. É Cristo quem desperta em nós aquele desejo de orar. É Ele que nos faz amar a palavra de Deus. É Ele que produz aquela vida de obediência que nós tanto sonhamos e desejamos, uma vida perfeita. É Ele que produz essa vida. Se nós se afastamos de Jesus, a nossa vida de obediência ruiu, caiu e voltamos a praticar as mesmas coisas que praticavam antes. Mas quando Cristo habita em nosso coração, no altar do coração, né? Ele vai continuar aceso. Mesmo em meio às lutas, o nosso coração vai estar aquecido, cheio de esperança, cheio de alegria e confiança no Senhor Jesus e na eternidade. Então, meus queridos irmãos, existe uma pergunta muito importante para nós respondermos hoje. Se Deus deseja que o fogo permaneça aceso, o que é que faz esse fogo se apagar? E a resposta é bem simples, né? De acordo com tudo que nós vemos aqui, tudo aquilo que nos afasta de Cristo, né? Apaga esse fogo. Porque esse fogo é Cristo em nós. Então, olha só, o pecado não aparece de repente. O coração não se esfria de um dia para o outro. Primeiro nós deixamos de conversar com Deus. Hoje eu falhei no devocional. Depois a gente começa a negligenciar a sua palavra. Eu só orei hoje, não deu tempo de estudar a Bíblia. E é assim, a oração vai ficando cada vez mais curta. Cada vez menos assunto. A Bíblia vai permanecendo fechada. Lê só um verso, lê correndo, não entendeu nada e mesmo assim já sai para o trabalho, já vai resolver as coisas. Você não pode sair da Bíblia ali enquanto você não entender o que Jesus disse para você. Se ele estiver te avisando que tem uma armadilha mortal ali na frente, no seu primeiro passo de sair de casa, e você não entendeu, então precisamos receber as orientações de Cristo antes de qualquer coisa da nossa vida. Precisamos entender que as coisas desse mundo passam, né? Passa, e o que vai sobrar é o quê? É a nossa amizade com Cristo. E se nós não ficarmos atentos, as coisas do mundo começam a tomar o lugar de Deus na nossa vida. As preocupações, às vezes coisas ruins, problemas tomam o lugar de Deus na nossa vida. A maioria não é coisa boa que toma lugar, não é dinheiro que toma lugar. Muita gente mas a maioria não tem nem dinheiro.
Mas o que ocupa o lugar de Deus na vida delas é a preocupação, é o medo, a incredulidade, né? Os problemas que se tornam maiores porque elas creem mais nos problemas do que no Deus grandioso que pode sanar, resolver os nossos problemas, né? E então, sem perceber, o fogo vai diminuindo. O fogo vai diminuindo. Como ela foca no problema, não olha para Cristo, abandona o devocional, não prioriza a intimidade com Cristo, a amizade com Ele, o fogo vai diminuindo, vai se apagando. E foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso, né? Jesus elogiou a igreja, muitas qualidades daquela igreja. Eles trabalhavam, tinham paciência, eles defendiam a verdade, assim como nós. Mas Jesus fez uma triste advertência para eles. Tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não me amam mais como antes. Vocês não me priorizam mais como antes. Olha só, gente, que tristeza. Nós corremos risco de cair nesse mesmo erro. Eles ainda tinham religião, mas o amor havia diminuído. O altar ainda existia, mas o fogo já não queimava como antes. Foi por isso que Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Olha só que conselho precioso, meus irmãos. Quando nós percebemos que o fogo está fraco, nós não devemos desistir, nós devemos voltar para Cristo, que nos aquece. Foi exatamente isso que Davi fez. Depois do seu pecado, ele não pediu riquezas, ele não pediu honra, ele orou: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Está lá no Salmo 51, né? Então, Davi sabia que o problema não era apenas o erro cometido. O problema era o coração dele, era a natureza dele. E somente Deus pode acender novamente aquele fogo. Só Deus pode mudar a nossa natureza e nos fazer amá-lo, né? Colocar o temor do Senhor no nosso coração. Então, talvez, irmãos, alguém esteja aqui da mesma maneira, percebendo que já não sente a mesma alegria na oração, já não está sentindo o mesmo prazer em estudar a Bíblia, né? Já não busca a Deus como antes. E hoje o Senhor está aqui não para te condenar, o Senhor está aqui te chamando para voltar para Ele, que é a salvação, a solução, o fogo que vai nos aquecer, né? E nos consolar e nos fortalecer a cada dia. O mesmo Deus que acendeu o fogo no altar pode reacender o fogo no nosso coração. Então, quem foi que fez você amar a Deus a primeira vez? Foi Deus. Ele colocou o desejo de adorá-lo no nosso coração. E se esse fogo está esfriando, é pelo mesmo meio que nós devemos buscar esse primeiro amor. É pelo Espírito Santo de Cristo Jesus, o Espírito que foi enviado ao nosso coração. Gálatas 4:6, Filipenses 1:19, 2 Coríntios 3:17, né? Efésios 3:17 também. Então, meus queridos irmãos, a ordem de Deus é muito clara. O fogo não pode se apagar. Perceba que Deus não diz que o fogo não poderia se apagar nem por um instante. Mas quando eles estivessem dormindo, eles deviam tomar providências e manter esse fogo aceso. O fogo deveria permanecer continuamente aceso. E a nossa vida com Deus, meus irmãos, deve ser desta maneira. Porque nós não buscamos a Cristo apenas nos momentos de dificuldade. O fogo permanece aceso só quando as coisas estão bem. Ou então só quando as coisas estão ruins. Aí eu busco a Deus. Não. Nós não devemos orar apenas quando nós precisamos de uma resposta. A comunhão com Deus, meus irmãos, precisa ser constante, precisa ser uma amizade. Você não vai no seu amigo só quando você precisa. Senão você é um interesseiro. Você vai lá para ver o que ele precisa. Você vai lá conversar com ele. Às vezes ninguém precisa de nada, mas vocês precisam um do outro. Precisa da presença um do outro, da companhia um do outro. E Jesus nos ama, Deus nos ama, e eles precisam da nossa presença, e nós precisamos da presença dele. É isso que alimenta o amor verdadeiro, né? Estar perto da pessoa que ama.
estar relacionando, conversando, amando a pessoa que se ama. Então todos os dias, cada dia, né, traz novas lutas, novas tentações, novas decisões. E somente uma vida ligada a Cristo pode permanecer firme. Somente uma vida que estiver ligada verdadeiramente a Cristo continuamente e permanecer firme, ligada a Cristo. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha só, o Senhor nunca pediu que nós mantivéssemos o fogo aceso com a nossa própria força. Ele nos convida a permanecer ligados a Ele. É Ele que nos vai dar esse fogo, né? Essa vida espiritual. Porque é dele que vem a vida, é dele que vem a força, dele vem o amor. É por isso que Paulo escreveu: porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus coloca dentro de nós a vontade de adorá-lo, que é o temor do Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus diariamente, Ele mesmo vai fortalecendo a nossa fé. Ele renova as nossas forças, Ele aquece o nosso coração. Ele está nos transformando de glória em glória. Então, meus irmãos, talvez hoje o fogo da sua vida espiritual esteja queimando forte. Dê graças a Deus e continue alimentando esse fogo. Talvez ele esteja apenas como uma pequena brasa, né? Talvez esteja apenas uma fumacinha. Mas a Bíblia diz que Deus não apaga o tição que ainda fumega, que está saindo fumaça. Ainda há esperança. Uma pequena brasa pode voltar a produzir uma grande chama quando receber um novo combustível. Então aproxime-se novamente de Cristo, se você se afastou. Se não se afastou, se aproxime mais, não se contente com a comunhão que você tem hoje. Nós precisamos de mais, cada dia mais. Se estamos nessa terra ainda, é porque precisamos conhecê-lo mais e mais. Até ouvir a sua própria voz, até ver a sua face. Esse é o auge da nossa vida. Então se aproxime novamente de Cristo, meu irmão. Se aproxime mais, cada vez mais e mais. Abra sua palavra. Tire o tempo, e que esse tempo que você tirar para Cristo, que seja um tempo sagrado, como é o sábado. É um momento sagrado. Por que o sábado é sagrado? Não é só porque Deus o escolheu. Ele é sagrado porque ele traz a presença especial do Pai e do seu Filho Jesus. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é sagrado, porque traz a presença de Deus. E a presença de Deus nesse dia torna o dia sagrado. Então, nós precisamos nos aproximar de Cristo. Entrar no santuário celestial é nos aproximar da presença de Cristo, que tem acesso, nós temos acesso ao Pai diretamente por Cristo. Precisamos abrir a sua palavra, dobrar os joelhos e falar com Ele como amigo. Permitir que o Espírito do seu Filho aqueça o nosso coração novamente. E talvez alguém pode até pensar: mas irmão, eu acho que o meu já apagou. Meu fogo já se apagou, não tem nenhuma fumacinha. Mesmo assim, meu irmão, mesmo assim, meu querido amigo, minha querida amiga, Cristo continua te chamando. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Cristo não rejeitou você. Ele não rejeita um coração arrependido. E se você está triste por isso, talvez você está pensando que esse fogo já se apagou, isso traz tristeza, você queria estar diferente, numa situação diferente. Então é porque Cristo continua dizendo para você: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar em sua casa e nós seremos amigos e jantaremos como amigos. Que hoje, meus amigos e irmãos, nós viemos renovar a nossa entrega ao Senhor. Que o altar do nosso coração permaneça aceso, Que o amor por Deus nunca seja substituído pelo amor ao mundo. Que quando Jesus, o nosso Senhor maravilhoso, voltar nas nuvens dos céus, nós vemos recebê-lo, com alegria, com a certeza de que nós recebemos a plenitude da presença de Jesus. Que esse fogo não se apagou em nosso coração. Que nós mantivermos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações,
né? As tentações, as fraquezas, mesmo em meio às quedas, Jesus Cristo ainda está te convidando. É aí que você precisa mais ainda. Jesus falou: eu não vim para os sãos, os sadios, eu vim para curar os doentes. Doentes de quê, Senhor Jesus? A doença do pecado. Ah, mas eu caí muito feio. Então você precisa de o melhor dos médicos. Você precisa de um tratamento especial. Você precisa que o médico esteja mais tempo com você agora. E esse médico é Jesus. Então, se você é um grande pecador, você precisa do grande médico, que é Jesus. Ele está de braços abertos para receber você. Ele está ansioso em curá-lo. Ele está ansioso em tirar essa natureza ruim de você, essa natureza pecaminosa. E quando Ele chegar para nos buscar, que o Senhor Jesus encontre uma fé firme em nosso coração, ardendo, um amor verdadeiro, ardendo, né, de amor pelo Pai, pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Que o fogo da nossa vida nunca se apague, meus irmãos. Satanás tem investido pesado para apagar esse fogo, né? Apagar esse fogo do nosso coração, apagar a fé no coração do homem. Ele tem criado filmes, historinhas, né? Ficção científica, para dizer que tudo é uma historinha. Tem mentido, tem feito aparições, falsos milagres, tem pregado um evangelho diferente. Satanás tem se esforçado de uma maneira tremenda para que você desanime, para que você deixe esse fogo apagar. Mas fiel, poderoso e maior é aquele que está conosco, aquele que mantém esse fogo aceso, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. É Ele que não permite que nós venhamos morrer na fé. Ele que não permite que nós venhamos desistir. Em muitos momentos dá vontade de desistir. Você fala: é só até aqui que eu consigo, Senhor. Eu não dou conta mais. É demais para mim essa perca. É demais para mim essa tristeza, Senhor. Eu não dou conta mais de caminhar. Não dou conta de ajudar ninguém mais, Senhor. Eu não dou conta. Por mim eu paro aqui, já era, Senhor. Eu vou morrer, eu vou morrer aqui. E muitas vezes nós paramos nessa situação. Mas de uma maneira miraculosa, o nosso Senhor Jesus vem e renova as nossas forças. Ele derrama esse fogo da sua presença sobre nós. Ele derrama a fé dele mesmo em nós, né? A fé que ele teve no Pai é renovada em nosso coração. E nós ganhamos um pouco mais de gás, um fogo a mais, né? Para continuar caminhando. Por isso nós não podemos parar de buscar o Senhor. É dia após dia. Quer ser meu discípulo, filho? Quer ser meu discípulo, filha? Negue as suas vontades dia após dia. Diariamente, negue a sua vontade. Toma a sua cruz, aceita a minha vontade, toma a cruz e aceitar a vontade dele. Seguir as orientações dele. E agora, seguir o seu exemplo. Siga-me. Agora você é meu discípulo. Mas primeiro tem que negar a vontade, né? Então, esse é o segredo. Às vezes você não vai ter vontade de ler a Bíblia mais, você não vai ter vontade de orar e vai ser terrível. Mas olha só o que você não está conseguindo, olha o que o seu corpo está te travando a fazer. Uma coisa que você precisa e uma coisa simples de fazer e você não está conseguindo. Isso dá para você perceber o controle que o mal tem sobre a nossa natureza humana, né? Mas nós não podemos ceder a essas vontades da natureza humana. Tem que falar: nossa, eu tô com nenhuma vontade de orar, nenhuma vontade de acordar de madrugada, ou ler a Bíblia, ou estudar, tô desanimado, mas calma aí, eu preciso. Você tá doente, tá sem apetite nenhum, mas ei, se você não comer, você vai adoecer, piorar cada vez mais e morrer. Emagrecendo, não tem defesa, vai morrer. Então você sabe que não está com fome, mas que precisa comer. Senão você morre. Exatamente. Você não está com vontade de orar, não está com vontade de ler a Bíblia,
perdeu aquele amor, mas você entende que precisa. Senão você vai morrer espiritualmente e, consequentemente, fisicamente. Então, irmãos, você precisa se colocar nos pés do Senhor. Chore, clame: Senhor, volte para mim. Aqueça o meu coração, Senhor. Eu não estou sentindo mais nada, eu estou igual uma pedra. Eu estou insensível, Senhor. Eu não sei onde foi que eu me afastei tanto, Senhor, que agora eu não estou sentindo nada. Talvez eu tenha me alimentado demais das coisas desse mundo, das notícias, do medo desse mundo, da insegurança desse mundo, das guerras, ou da poluição visual e auditiva desse mundo. Eu não sei, Senhor, mas eu me afastei do Senhor. Eu estou com medo agora, eu perdi a fé. Estou desanimado, frio, morno como Laodiceia. Devolva-me a alegria da tua salvação, Senhor. Volte a habitar no meu coração, para que eu não morra de frio, para que as trevas não tomem conta da minha alma. Ilumina a minha mente, o meu coração, meu Senhor. Traz de volta aquele desejo de te adorar. Coloque dentro do meu coração o temor do Senhor, o desejo sincero de adorar a Deus pelo teu Espírito. E se você fizer essa oração sincera ao Senhor, eu tenho certeza que você vai sentir novamente a alegria da salvação. Você vai sentir a presença do Filho de Deus dentro de você. E essa é a alegria que te dá força, te dá esperança, te empurra lá na frente para caminhar mais uma jornada, mais um dia na viagem, né? Caminhando rumo às mansões celestiais. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você mantenha sempre a sua vida acesa com a presença de Jesus. E lembre-se, não precisa de teologia, não precisa de ser um doutor, ser um herói, ser um Davi para receber essa presença. Tudo que Jesus precisa é a sua humildade e o seu clamor. Jesus está a um passo, a uma palavra, a um sentimento de você. É só você desejá-lo. É só você clamar a sua presença. É só você se arrepender, confessar seus pecados e dizer: Senhor Jesus, eu fiz algo que te afastei de mim, Senhor, me perdoe. Realmente eu troquei o Senhor por algumas coisas, mas eu me arrependo, Senhor. Eu quero ter o Senhor. Eu não tenho alegria sem a tua presença. Volta para mim, meu Cristo. Volta para mim, meu Senhor Salvador. Aquece o meu coração, me consola, me traz a alegria de buscar a tua presença, a tua palavra, de obedecer. E se esse é o desejo do seu coração, que você seja aquecida pelo Senhor mais esse dia de hoje. E a cada dia, até que venhamos encontrá-lo pessoalmente. Esse foi mais um Pão de Cada Dia, e que Deus te abençoe em nome de Jesus e aqueça o seu coração. E que você aqueça, ilumine todos aqueles que estão ao seu redor. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.